O patrão desafia a filha negra de 12 anos do mecânico a consertar um motor impossível que ela revela. Choca a todos. Que tipo de piada é essa? Uma criança na minha oficina, durante uma inspeção oficial. A voz aguda do Sr. Davidson ecoou pela central, Motors como um chicote, fazendo com que todos os mecânicos parassem de trabalhar. Instantaneamente, Maya Thompson, 12 anos, estava agachada ao lado do motor de um Chevrolet 2018. Com as suas pequenas mãos, ainda seguravam uma chave inglesa. Ela tinha chegado da escola apenas 20 minutos antes, como fazia todos os dias para ajudar o pai, Marcos, que liderava a equipa de mecânicos há 15 anos. Desculpe, Sr. Davidson. Marcos apressou-se a responder, caminhando em direção à filha. Maya, vai para casa, agora não é hora. Mas Davidson levantou a mão, interrompendo-o. O empresário de 50 anos, proprietário de uma das maiores redes de oficinas mecânicas da cidade, estava lá para uma inspeção surpresa que poderia resultar no fechamento da Central Motors. O seu terno impecável e sapatos italianos contrastavam fortemente com o ambiente da Grécia, e as ferramentas à espera. Marcos deixou a menina ficar. Um sorriso malicioso passou pelo rosto de Davidson. Na verdade, eu tenho uma ideia melhor. Maya levantou-se lentamente, os seus olhos encontrando os do homem que todos os funcionários temiam. Aos 12 anos ela já tinha aprendido a reconhecer aquele olhar, o mesmo que via nos rostos de alguns professores, seguranças de lojas e até vizinhos. Era o olhar de alguém que já tinha decidido exatamente do que ela era capaz, baseando-se apenas na cor da sua pele e na sua idade. Sabe, Marcos, a sua filhinha parece muito confiante a trabalhar naquele motor. Davidson caminhou até uma área cobertanos, fundos da oficina, onde um Porsche 911 que havia chegado 3 dias antes estava estacionado. Este é um caso especial. Os meus melhores mecânicos de outras filiais tentaram, mas o motor simplesmente não pega. Não conseguimos nem fazer um diagnóstico. O riso que saiu da garganta de Davidson foi calculadamente cruel. Que tal darmos uma chance à especialista aqui? Chance? Se ela conseguir pelo menos descobrir qual é o problema, eu considero manter este lugar funcionando. Um silêncio pesado caiu sobre a oficina. Os 8 mecânicos trocaram olhares desconfortáveis. Todos sabiam que este Porsche era um completo mistério. Nem mesmo Tony, o veterano com 30 anos de experiência, tinha conseguido identificar o que estava errado. Sr. Davidson, ela é apenas uma criança. Marcos tentou intervir, sua voz a tremer ligeiramente. Exatamente. Davidson cruzou os braços, claramente divertido. Uma criança que, segundo me disseram, passa o dia todo aqui a mexer em carros, deve saber tanto quanto vocês, certo? Maya ficou parada por alguns segundos. Dentro dela, uma parte familiar começou a agitar-se. A mesma sensação que tinha quando resolvia problemas de matemática que os colegas achavam impossíveis ou quando consertava aparelhos eletrônicos que os vizinhos deitaram fora nos últimos 2 anos. Ela tinha reparado em pequenos detalhes que os mecânicos às vezes não notavam. Pequenos ruídos, padrões elétricos, ligações que não faziam sentido. O pai dela achava que era apenas curiosidade infantil, mas Maya sabia que era algo mais. Está bem, disse ela com uma voz surpreendentemente calma. Eu aceito. Davidson riu alto, virando-se para os outros homens. Ouviram isso? A rapariga aceitou. Ele bateu palmas lentamente, como se aplaudisse uma apresentação de circo. Mas vamos tornar isto mais interessante. Se ela conseguir, não só mantenho a loja aberta, como dou um bônus a toda a equipagem ela falhar. E fez uma pausa dramática. Bem, acho que sabem o que acontece. Enquanto todos observavam em silêncio tenso, me acaminhou até ao Porsche. As suas pequenas mãos tocaram delicadamente no capô, e por um breve momento, algo mudou na sua expressão. Não era mais o rosto de uma criança nervosa. Era a expressão concentrada de alguém que acabara de aceitar um desafio. Ela talvez soubesse como resolver. Davidson não fazia ideia de que nos últimos 6 meses Maya tinha estudado secretamente os manuais técnicos mais avançados que conseguiu encontrar escondidos no escritório do pai. Ele não fazia ideia de que ela tinha desenvolvido uma teoria sobre aquele Porsche em particular,
Desde o primeiro dia em que ele chegou à loja, ali, todos aqueles olhares duvidosos e o sorriso arrogante de Davidson, Maya manteve uma calma que só existe naqueles que já sabem exatamente onde encontrar as respostas que todos os outros procuram, nos lugares errados. Se esta história de coragem e determinação toca o seu coração, não se esqueça de subscrever o canal para descobrir como uma simples subestimação se transformaria no maior erro que Davidson já cometeu em toda a sua carreira. Maya caminhou lentamente ao redor do Porsche, seus olhos examinando cada detalhe do motor exposto. Davidson cruzou os braços, claramente apreciando o espetáculo que havia criado. Isso vai demorar, princesa. Alguns de nós têm trabalho a fazer. Os mecânicos se reuniram, em semicírculo, alguns com expressões de pena, outros com curiosidade genuína. Tony Martinelli, o veterano da equipe, sussurrou para Marcos. Cara, isso não está certo, ela é apenas uma criança. Eu sei. Marcos respondeu com os dentes cerrados. Mas se eu interferir agora, ele vai fechar a oficina na hora. Maya ignorou completamente os comentários ao seu redor. As suas pequenas mãos deslizavam suavemente sobre diferentes componentes do motor ocasionalmente, parando em pontos específicos para qualquer observador casual. Parecia que ela estava apenas fingindo entender alguma coisa, mas Tony percebeu algo diferente. A menina não estava a tocar nas coisas aleatoriamente. Ela estava a seguir uma sequência lógica. Primeiro o sistema de ignição, depois o sistema de combustível e, por fim, o sistema elétrico. Era exatamente a mesma ordem que um mecânico experiente seguiria. Interessante, murmurou Maya mais para si mesma do que para os outros. Davidson riu alto. O que foi? Descobriu que está em cima da sua cabeça? Não se preocupe, ninguém vai culpar você por desistir. Mas Maya não desistiu. Em vez disso, ela se agachou e apontou para uma pequena caixa preta conectada ao computador de bordo. Este módulo aqui, vocês verificaram se ele está a enviar os códigos corretos para o sistema central? Um silêncio desconfortável tomou conta do grupo. Tony franziu a testa. Nenhum deles tinha pensado em verificar aquele componente específico. Era uma peça relativamente nova, com a qual a maioria dos mecânicos mais antigos não estavam completamente familiarizados. Claro que verificamos, mentiu Davidson descaradamente. Verificamos tudo. O problema é que este carro precisa de um nível de especialização que vocês claramente não têm. Maya acenou calmamente com a cabeça. Faz sentido. É só que eu lhes obre esses módulos há alguns meses. Ela parou abruptamente, como se tivesse dito algo que não devia. Tu lhes sobre eles? Perguntou Tony, genuinamente curioso. Maya olhou para o pai, que parecia igualmente surpreendido. Nos manuais técnicos no escritório. Quando não estás a ver, pai? Às vezes pego neles emprestados para estudar. Marcos pestanejou várias vezes. Maya. Esses manuais são para mecânicos certificados, alguns deles estão em inglês técnico. Eu sei. Ela respondeu simplesmente que era por isso que usava o tradutor do telemóvel para as partes mais difíceis, e que havia alguns vídeos no YouTube. Que explicam bem, disse ela. Davidson soltou uma risada sarcástica. Perfeito, a menina acha que a universidade do YouTube é suficiente para consertar um Porsche de $200.000, disse ele, virando-se para os outros homens. Vocês estão ouvindo isso? Ela quer consertar um problema que engenheiros especialistas não conseguiram consertar usando vídeos do YouTube, disse ele. Mas Maya não se abalou. Em vez disso, continuou examinando o motor com uma precisão que estava começando a deixar até mesmo Davidson desconfortável. O sistema de injeção direta neste modelo tem uma peculiaridade, disse ela, com a voz ganhando confiança. Se o módulo de controlo não reconhece a assinatura digital correta, ele desliga toda a ignição como medida de segurança. Tony aproximou-se. O que quer dizer com assinatura digital? É como uma senha eletrônica, explicou Mir. Agora claramente em território familiar. Cada peça tem um código único. Se o computador pensar que uma peça foi substituída sem uma autorização, ele se recusa a funcionar. É para evitar roubo de carros. Um dos mecânicos mais jovens, Jake, limpou a garganta. Eu nunca ouvi falar disso.
Isso é porque é uma tecnologia relativamente nova. Maya continuou apontando para diferentes conexões. A maioria dos cursos técnicos ainda não atualizou seu currículo, mas os manuais mais recentes explicam tudo. Davidson percebeu que estava a perder o controle da situação. A sua expressão mudou de divertida para irritada. Chega de conversa fiada. Se és tão esperta, prova. Faz o raio do carro funcionar, ou admite que és apenas uma miúda metida que leu algumas páginas na internet. A tensão no ar era palpável. Maya respirou fundo e olhou diretamente para Davidson. Está bem, mas vou precisar de alguns minutos a sós com o carro e um computador com acesso à internet para baixar o software de reprogramação. Que software? Perguntou Marcus cada vez mais surpreendido com o conhecimento da filha. Para reiniciar as assinaturas digitais, respondeu Maya como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não é difícil, só precisa saber onde procurar. Davidson cruzou os braços com o rosto vermelho de irritação. Não vou deixar uma pirralha mexer no sistema eletrônico de um carro que vale mais do que toda esta oficina. Foi nessa altura que Tony deu um passo à frente. Deixa-a tentar, Davidson. Se ela estragar tudo, tu ias deitar o carro fora na mesma, não? Ias. E se ela conseguir? Fez uma pausa significativa. Bem, então ficas com um Porsche a funcionar de graça. Mia olhou para Tony com gratidão. Ele tinha lhe dado exatamente a oportunidade de que ela precisava nos últimos 6 meses, enquanto todos pensavam que ela estava apenas a brincar na oficina. Maya tinha estado secretamente a decifrar os padrões mais complexos da eletrônica automóvel. Modernai sabia exatamente o que estava errado com aquele Porsche. Ela tinha identificado o problema no seu primeiro dia, mas não tinha tido coragem de falar agora. Com todos os olhos postos nela e na oficina do seu pai em risco, ela não tinha escolha enquanto Davidson resmungava a sua relutante aprovação relutante. Maya preparou-se mentalmente para revelar um conhecimento que deixaria todos sem palavras. O que nenhum deles sabia era que, nas últimas semanas, ela tinha invadido discretamente o sistema de diagnóstico da loja para estudar casos semelhantes. A menina que eles tinham subestimado estava prestes a provar que tinha aprendido coisas que alguns engenheiros levavam anos a dominar, e Davidson, que tinha apostado a sua reputação na incompetência dela, estava prestes a descobrir que tinha seriamente subestimado a pessoa errada. 15 minutos, disse Maya calmamente, ligando o seu portátil pessoal ao sistema de diagnóstico do Porsche. É tudo o que preciso. Davidson riu nervosamente, mas o seu riso soou forçado. Algo na confiança absoluta da menina estava a começar a incomodá-lo. 15 minutos para resolver. O que engenheiros especialistas não conseguiram fazer em 3 dias? Em 3 dias. Está delirando, menina. Mas Maya já estava completamente concentrada na tela. Seus dedos voavam pelo teclado com uma precisão que fez Tony piscando várias vezes. Surpreso, esses não eram os movimentos hesitantes de uma criança brincando. Eram os comandos confiantes de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Pai, disse ela sem tirar os olhos da tela. Você se lembra quando eu disse que estava a estudar os manuais técnicos? Marcos acenou com a cabeça, ainda a processar tudo o que estava a acontecer. Eu não estava apenas a estudar, estava a hackear. Um silêncio gelado encheu a oficina. Davidson deu um passo à frente e o rosto começando a ficar vermelho. O que disseste? Maya continuou a digitar completamente imperturbável. 6 meses atrás, eu hackeei o sistema de diagnóstico da Porsche NA. Não para roubar nada. Acrescentou, rapidamente, percebendo as expressões chocadas ao seu redor. Mas porque queria entender por que tantos carros estavam a chegar aqui com o mesmo problema que vocês não conseguiam consertar. Davidson estava agora claramente nervoso. Isso é impossível. Uma criança não pode hackear os sistemas de segurança da Porsche, você está certa. Maya concordou finalmente olhando para ele. Uma criança normal não poderia. Mas descobri que não sou uma criança normal quando comecei a notar padrões que ninguém mais via no ecrã do portátil. O código começou a rolar em sequências que pareciam aleatórias para todos, exceto para Maya. Este Porsche em particular tem
O mesmo problema que outros 17 carros idênticos que chegaram às oficinas parceiras da Wilcor nos últimos 8 meses. Quer saber por quê? A pergunta pairou no ar como uma ameaça. Davidson tentou manter a compostura, mas as suas mãos tremiam ligeiramente. Não faço ideia do que está a insinuar. Não estou a insinuar nada, Mia. Interrompeu-a, com a voz agora carregada, de uma autoridade que silenciou até os adultos. Estou a provar. Virou o ecrã do portátil para que todos pudessem ver uma lista de dezenas de números de série, cada um com datas e locais. Todos estes carros foram deliberadamente sabotados na linha de montagem. O módulo de controlo foi programado para falhar exatamente 90 dias após a primeira ignição. Tony aproximou-se do ecrã, os olhos a examinar os dados. Meu Deus, isto é real, completamente real. Maya confirmou e aqui está a parte interessante. Ela clicou em outro separador revelando contratos e documentos internos. Todos esses carros defeituosos foram, posteriormente recomprados pela própria Porsche por uma fração do seu valor de mercado, facilmente reparados removendo uma linha de código e revendidos como modelos recondicionados com margens de lucro de 300%. Davidson agora estava visivelmente suado. Onde conseguiu estes documentos? Isto é informação confidencial, Maya. Ela sorriu pela primeira vez desde que tudo começou, da mesma fonte que me disse que o Sr. Davidson, recebe uma comissão de 15% sobre cada carro defeituoso que a sua rede de oficinas não consegue consertar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davidson abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora de água. Isso é você. Não pode provar. Maya disse abrindo outra janela no seu portátil. Porque também invadia a sua conta de e-mail corporativa. O ecrã mostrava centenas de mensagens entre Davidson e executivos da Porsche detalhando exatamente o esquema que Maya tinha descrito, com instruções específicas sobre quais carros deixar sem resolver, listas de oficinas de reparação participantes e transferências bancárias com os montantes exatos das comissões. Marcos aproximou-se lentamente lendo as mensagens por cima do ombro da filha. A sua expressão mudou de surpresa para pura indignação. Davidson, tu sabias tudo desde o início. Tu sabias como reparar estes carros. Ele não sabia apenas. Maya continuou. Ele instruiu ativamente os mecânicos para não procurarem soluções reais. Olha. Aqui apontou para uma mensagem específica. Instrução. Direta: mantenha o pessoal focado em diagnósticos tradicionais. Não mencionei a possibilidade de reprogramação de software e declarem os carros como inutilizáveis após 48 horas. Jake, o mecânico mais jovem, deu um passo à frente, com raiva crescente na voz. Você nos fez parecer incompetentes de propósito. Quantas vezes ficamos aqui até tarde tentando resolver problemas que você sabia que eram impossíveis de consertar da maneira que nos disse para fazer? Davidson tentou uma última jogada desesperada. Ela é uma hacker, uma criminosa. Vão acreditar numa criança que invadiu sistemas ilegalmente, talvez, disse Mia calmamente. Mas vocês também vão ter de acreditar neles. Ela clicou uma última vez e o ecrã mostrou uma transmissão ao vivo da página do Facebook. Da oficina havia 847 visualizações em tempo real, e o número estava a subir rapidamente. Todas as conversas, todas as revelações, todas as confissões acidentais que Davidson fez estava a ser transmitida ao vivo. Liguei a transmissão quando comecei a hackear o sistema, explicou Mir, vendo Davidson ficar completamente pálido. Achei que as pessoas deviam saber a verdade sobre por que os carros dele nunca ficavam prontos. Tony soltou um assobio baixo. Maya, gravaste tudo, cada palavra que ele disse? Comentários na transmissão ao vivo começaram a aparecer na tela como uma enxurrada. É aquele Davidson da Central Motors que filho da mãe me cobrou os 3.000 reais, dizendo que meu carro estava irreparável. Minha irmã perdeu o emprego porque o carro dela quebrou e ela não conseguiu ir trabalhar. Esse cara sabia como consertar. Alguém chamou o FBI? Isso é fraude em escala nacional. Davidson olhou para a tela, para os rostos furiosos ao seu redor e finalmente para Maya, que o observava com uma expressão que misturava pena e determinação.
Por quê? Perguntou ele com a voz a sair num sussurro derrotado. Maia desligou a transmissão e fechou o portátil. Quando falou, a sua voz transmitia uma sabedoria que parecia impossível para os seus 12 anos. Porque apostaste que uma rapariga, negra dos bairros sociais, nunca seria inteligente o suficiente para descobrir o teu esquema? Porque sempre que olhavas para mim só, via o que querias ver alguém demasiado inferior para ser uma ameaça. Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Davidson. Verdade é que eu venho acompanhando esse padrão há meses, esperando pela oportunidade certa para expor. Tudo você me deu essa oportunidade no momento em que decidiu me humilhar publicamente lá fora. O som das sirenes começou a ficar mais próximo. Alguém claramente havia chamado as autoridades durante a transmissão. Ao vivo, Davidson olhou para a porta, depois voltou a olhar para Maia, finalmente percebendo que a tinha subestimado. Não apenas uma criança, mas uma mente que o superava em todos os aspectos. À medida que as sirenes ficavam mais altas e Davidson percebia que a sua carreira tinha acabado de ser destruída por uma rapariga que ele considerava inferior, Maia permaneceu calma, sabendo que tinha dado o primeiro passo para mudar não só a sua própria vida, mas a vida de todos aqueles que tinham sido enganados pelo mesmo sistema corrupto. O que nenhum deles sabia ainda era que esta transmissão ao vivo não tinha apenas exposto um esquema de fraude local, mas também chamou a atenção de pessoas muito mais poderosas que estavam prestes a oferecer a Mia oportunidades que mudariam para sempre que significa ser subestimado. 3 meses depois, Mia estava sentada numa sala de conferências no centro de Seattle, rodeada por executivos da Tesla, Google e Microsoft. A sua apresentação sobre sistemas de detecção de fraude automóvel tinha acabado de receber uma ovação de pé de 200 engenheiros e investidores. Parabéns, disse Maia. Jennifer Walsh, vice-presidente da Tesla. Sua proposta de sistema de detecção em tempo real pode revolucionar toda a indústria. Estamos a falar de um contrato de consultoria de $2 milhões para começar a Raparigac. 3 meses antes era vista apenas como a filha do mecânico, estava agora ser cortejada pelas maiores empresas de tecnologia do mundo. A sua transmissão ao vivo tinha se tornado viral, gerando mais de 15 milhões de visualizações e atraindo a atenção da mídia nacional. Maia sorriu, mas a sua mente rapidamente voltou para casa. Muito obrigada pela oportunidade, mas preciso de discutir isso com a minha família primeiro. E há uma condição. Os executivos olharam uns para os outros curiosos. Quero que parte do projeto seja desenvolvido na oficina do meu pai com a sua equipa. Tony, Jake e os outros merecem fazer parte desta história. Do outro lado da cidade, Davidson estava a limpar o seu apartamento de um quarto após o escândalo. Ele não só tinha perdido o emprego, mas também me enfrentava acusações federais de fraude, que resultaram em 18 meses de prisão domiciliar e uma multa de $500 mil. Sua esposa havia entrado como divórcio, ficando com metade do que restava dos seus bens. As 47 oficinas que ele administrava foram vendidas para cobrir a indenização aos clientes lesados. Ele agora vivia de um pequeno cheque da Previdência Social e de trabalhos ocasionais como consultor automotivo para pequenas oficinas de reparação. Ironicamente, o tipo de lugar que ele costumava desprezar. Não acreditou que foi destruído por uma criança. Murmurou para si mesmo enquanto assistia a uma reportagem na TV sobre Maia, recebendo um prêmio nacional para jovens inovadores. Enquanto isso, na Central Motors, agora renomeada Thompson & Daughter Automotive Technology, Marcos observava orgulhoso enquanto sua filha explicava conceitos de engenharia a uma equipe de jornalistas. A oficina havia sido transformada num centro de formação e desenvolvimento, onde jovens da comunidade aprendiam tecnologia automóvel avançada, disse Maia, afastando-se das câmaras por um momento. Lembra-te quando me disseste que eu devia estudar mais e brincar menos com carros, riu Marcos com os olhos brilhando de lágrimas de orgulho. Parece que provou que estava certo o tempo todo, disse Tony, aproximando-se com um tablet com um novo sistema de diagnóstico que Maia tinha desenvolvido. Sabes, Maia, passamos 30 anos neste negócio a pensar que sabíamos tudo o que havia para saber sobre carros. Tu mostraste-nos que ainda tínhamos muito a aprender.
Não era questão de saber mais, respondeu Mia. Era questão de olhar com outros olhos. Tu sabias as coisas certas, só não sabias que outras pessoas estavam a impedir-te de encontrar as respostas. Jake, que tinha sido promovido a supervisor da nova divisão de diagnóstico eletrônico, acenou com admiração. Aquela menina de 12 anos nos ensinou mais sobre justiça do que qualquer adulto que já conhecemos. 6 meses depois do escândalo, o sistema de Mia tinha sido implementado em mais de 2.000 oficinas em todo o país, ajudando a identificar e resolver casos semelhantes de sabotagem corporativa. Ela tinha fundado uma organização sem fins lucrativos chamada Clean Codes, que oferecia treinamento gratuito em tecnologia automotiva para jovens de comunidades carentes. Durante uma palestra numa escola local, um rapaz de 14 anos levantou a mão. Maya, como você teve coragem de enfrentar aquele homem? Ele era muito mais poderoso do que você. Maya sorriu, lembrando-se de como se sentiu naquele dia na oficina. Você sabe que ele realmente era mais poderoso no início. Ele tinha dinheiro, influência e controle sobre o emprego do meu pai. Mas cometeu um erro. Qual foi esse erro? Ele confundiu poder com inteligência e confundiu a minha idade e cor da pele como incompetência. Quando subestimamos a alguém com base em preconceitos, damos a essa pessoa a maior vantagem possível, o elemento surpresa. A plateia de adolescentes ouvia atentamente enquanto Maya continuava. Davidson achava que conhecia os meus limites antes mesmo de me conhecer. Isso o tornou preguiçoso, arrogante e descuidado. Ele nunca imaginou que eu pudesse ser uma ameaça, então nunca se protegeu contra mim. Uma rapariga no fundo da sala levantou a mão. Mas e se tivesses falhado? E se não tivesses conseguido provar o que ele estava a fazer? Maya riu. Eu não podia falhar porque já sabia a resposta antes de ele me desafiar. Passei meses a estudar aquele problema específico quando ele me deu a oportunidade de mostrar o quill. Sabia. Estava 100% preparada. A melhor vingança não é destruir aqueles que nos magoam, Mia concluiu, com a voz ecoando pela sala. Estás a ficar tão boano que fazes que eles percebem que cometeram o maior erro das suas vidas ao subestimar-te. 2 anos depois, Mia estava a estudar engenharia no MIT através de um programa especial para jovens superdotados, enquanto mantinha o seu negócio de consultoria a funcionar remotamente. Davidson, entretanto, tinha tentado várias vezes conseguir trabalho em outras empresas automotivas, mas o escândalo o seguia onde quer que fosse. A última vez que alguém o viu, ele estava a pedir uma segunda oportunidade numa pequena oficina nos subúrbios, apenas para ser rejeitado pelo proprietário que reconheceu o seu nome das notícias. Mia provou que a verdadeira vingança não é baixar os seus inimigos ao seu nível, mas elevar-se tão alto que eles se tornam irrelevantes. Ela transformou uma tentativa de humilhação na base de uma carreira que mudou não só a sua vida, mas de toda uma indústria. A rapariga que foi desafiada a consertar um motor impossível não só consertou o motor, como consertou todo um sistema de corrupção, criou oportunidades para centenas de jovens como ela e provou que o maior erro que alguém pode cometer é julgar o potencial de uma pessoa pela sua aparência.